irmão Saulo e toda a sua família, toda a família do irmão Air, né? O irmão Saulo é filho do saudoso irmão Air Gomes. Irmãos, vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus? O valiosíssimo texto de Provérbios 24, versos 5 e 6. Esse é o texto no qual me detive ontem e hoje, estudando a palavra, desejando falar-lhes acerca do tema preparação para a vida vitoriosa. Vamos ler juntos, irmãos? Leiamos. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Vamos orar. Que prazer, Senhor, quão agradável é, ó Deus, que maravilha, Pai bendito, o teu povo reunido em torno da tua palavra, submisso à voz do teu Santo Espírito, desejando honrar o nome do Senhor Jesus, que é o edificador e o fundamento desse edifício, que é a igreja, levando aos homens, a todos os homens que podemos alcançar, o convite para que arrependam-se e creiam no Senhor. Como é bom, Senhor, podermos celebrar o dia do professor, recolhendo da Tua palavra o ensino acerca do ministério da educação cristã ou do ministério do ensino. Te pedimos, ó Pai, que nos dê por Tua palavra crescimento, edificação boa, nos dê a condição de reafirmar nessa noite o valor daquilo que é valioso aos olhos do Senhor. Oramos pelas nossas irmãs gestantes, sustente-as, ó Pai, e os bebês que estão em formação. Oramos pelo nosso irmão Saulo e toda a sua família. Conceda, Senhor, o teu consolo, aquele consolo que é providência do Senhor nas horas de luto, de dor, de perda. Nós oramos, Senhor, por tua igreja aqui em Divinópolis. Ajuda-nos a cumprir com fidelidade a missão que o Senhor entregou ao teu povo há 103 anos. Nós te louvamos e em nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Muitos de nós dizemos constantemente coisas do tipo: a vida está uma peleja, não está fácil, a vida é uma luta. E quando alguém lhe pergunta como você está, você talvez diga: eu estou batalhando. A vida parece uma guerra, e muitas vezes o é. Irmãos, a palavra de Deus nos traz preparação para lidarmos com as batalhas da vida, com essa guerra que é o viver tantas vezes, com as lutas, algumas delas renhidas do dia a dia. A palavra de Deus nos ensina que em meio às nossas batalhas na vida, é muito mais importante receber sabedoria da parte de Deus do que forças da prática esportiva, e com isso eu não estou desprezando o valor da prática esportiva, da frequência às academias de musculação, de ginástica, eu não estou desprezando, mas a palavra de Deus dá um tom de valor superlativo à sabedoria. Diz que o conhecimento também tem maior valor do que a força física. Olhem para os versos 3 e 4 desse capítulo 24, e os irmãos verão a palavra de Deus exemplificando a maior importância dada à sabedoria naquilo que nos é importante. É com a sabedoria que se edifica uma casa, um lar, uma família. E com conhecimento ou com inteligência, ela se firma. Então, com sabedoria, você lança os fundamentos de uma vida saudável em família,
E é com inteligência que você lida com os desafios diários. Pelo conhecimento, diz o versículo 4, se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Ainda hoje nós sabemos, irmãos, que muito provavelmente aquela pessoa que teve a oportunidade ou buscou a oportunidade de estudar mais, normalmente poderá alcançar maior valorização no mercado de trabalho e até maiores salários. Mas, irmãos, o exemplo que é extraordinário está no verso 6. Com medidas de prudência, de sabedoria, farás a guerra. Na multidão de conselheiros, de gente que conhece a guerra, o inimigo e as possibilidades do seu exército, está a vitória. Meus irmãos, a melhor preparação para a guerra é também mencionada em Eclesiastes capítulo 9, versos 13 a 18. Quero acompanhar essa importante leitura. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. No plano das relações internacionais odiernas, nós estamos nos espantando com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Irmãos, toda censura, toda rejeição, todo lamento àquilo que a Rússia tem feito com esse país, esse belo país, ainda é pouco. Esse país ousou agir de modo soberano, estando na vizinhança de um grande país, dos mais bem armados do mundo. Os planos da Rússia, isso ficou popularizado a partir da investigação de documentos russos, eram fazer uma guerra rápida e contundente. A ideia é invadir a Ucrânia, depois de um longo tempo mentindo, negando que invadiria, e rapidamente controlar o governo, atacar a infraestrutura do país, anexar territórios e colocar um novo governante, segundo a vontade daquele que preside a Rússia, o senhor Vladimir Putin, que no meu entendimento é um terrorista, porque aterroriza inclusive gente inocente que nem sabe o que é guerra, crianças, grávidas, idosos. É realmente triste, irmãos, e é espantoso que exista quem ainda queira defender a Rússia. Mas, irmãos, o que eu quero destacar, e me alegro com isso, é que não se cumpriu o plano maligno da Rússia. A vitória ainda não veio. A Ucrânia tem resistido bravamente, heroicamente, tem conseguido inclusive combater a Rússia com o apoio de outros países do mundo, e ainda não se sabe do desfecho da guerra. O certo é que já se vão 8 meses de guerra e ela não foi vencida pela Rússia. Havia planos na Rússia de uma vitória em 45 dias, 8 meses. Em alguns momentos já se tem notícia de que a Rússia, na verdade, esteja perdendo, porque a guerra vai ficando cada vez mais cara, e cada vez mais a população russa reprova o que está acontecendo. Aliás, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado em separar o governo russo do povo russo.
Há russos fugindo da Rússia porque não querem se envolver com a guerra. Há muita gente perdendo muito nessa guerra, lamentando o que tem acontecido. É mais um exemplo, irmãos, de que força não é tudo. Poder bélico não é tudo. Tanques de guerra não é tudo. Aviões de guerra não é tudo numa guerra, ou não são tudo numa guerra. Não são tudo. Inteligência e sabedoria têm maior valor do que força física, do que força do braço. E eu não preciso ter dificuldade para chegar a essa conclusão, porque a palavra de Deus, que não erra, me diz isso com clareza. Me diz que maior poder tem aquele que é sábio do que aquele que apenas tem força. Que o homem de conhecimento tem maior força do que aquele que é robusto, do que aquele que é musculoso. Conta-se que um homem muito inteligente, apesar de estar numa contravenção, viajou para o norte do país, e ele gostava de trazer animais da fauna brasileira, animais raros, o que é proibido, e ele então capturou um tatu raríssimo do norte do país, e ele então trouxe o tatu na boleia do caminhão. Mas um policial o parou na rodovia, e ele então de supetão colocou o tatu no porta-luvas. Mas o policial, cumprindo o dever dele, fez uma vistoria e encontrou aquele tatu. E o policial então disse para aquele homem que se achava muito esperto: o senhor sabe que o senhor está cometendo um crime inafiançável. Qual crime, seu guarda? O senhor está com um animal silvestre, inclusive em condições perigosas, no porta-luvas do caminhão. Ele disse: não, esse tatu é de estimação, para onde eu vou ele vai comigo, eu crio esse tatu. Tem gente que cria hamster, tem gente que cria gato, eu crio esse tatu. E o guarda disse: não, o senhor quer me convencer de que o senhor cria um tatu de estimação? Isso é crime, eu vou prender o senhor, seu caminhão, e o senhor será levado agora para o presídio. Ele disse: seu guarda, eu posso lhe provar que ele é um animal de estimação. Eu solto esse tatu no mato e eu digo: vem Bob, e ele volta para mim. O guarda disse: não, você está mentindo. Seu guarda, há uma dúvida aqui. O tatu é de estimação, o senhor está dizendo que eu cometi crime, mas não é crime. Esse tatu é meu. O guarda então, já chateado, disse: então eu quero ver, solta ele aí agora. Ele disse: prontamente, seu guarda. Vai lá, Bob. Passou a mãozinha na cabeça do tatu e disse: vai, Bob, daqui a pouco eu te chamo. Ele disse: seu guarda, conta 2 minutos aí no relógio. O guarda disse: tudo bem, agora chama, eu quero ver se ele é seu. Chama o tatu. E o motorista do caminhão disse: tatu? Que tatu, seu guarda? O senhor está doido? O tatu que o senhor disse que estava criando aqui, que é seu tatu de estimação. Eu não lembro disso. Eu estou achando que o senhor está muito confuso. E ele entrou no caminhão e foi embora, irmãos. E não havia como provar crime algum. Irmãos, com inteligência, um homem pode vencer aquele que tem armas, a força. No dia a dia, nós sabemos disso. Espero que ninguém aqui tenha a ideia de, ao viajar pelo norte do país ou pelo Pantanal, de pegar algum bicho, porque esse homem esperto é mentiroso, irmãos. Ele cometeu crime. Não façam isso, tá certo? Meus irmãos, conheçam a sabedoria que vem de Deus, para que os irmãos estejam preparados para vencerem as batalhas da vida. Olhem para o verso 5, a palavra de Deus fala do poder do sábio, e Deus é a fonte da sabedoria. Olhe para o livro de Provérbios mesmo, no capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Note essa dupla. É disso que o capítulo 24 está falando, de sabedoria e de ensino. É possível que um homem muito sábio, como já lemos no livro de Eclesiastes, seja um homem com baixa instrução formal. É possível que alguém que acumulou muito conhecimento não seja sábio. Outro dia, eu li uma matéria sobre o crescimento de golpes por meio
do Pix. O Pix é um sistema extraordinário de pagamento, recebimento de valores. Mas muitos criminosos se utilizam do Pix e estão conseguindo enganar muita gente, enganando gente preparada. É gente que tem habilidade para lidar com aquele modelo de transação. Irmãos, o que a palavra do Senhor está dizendo é que devemos buscar sabedoria em Deus e também valorizar a busca pelo conhecimento. O princípio do saber é temer a Deus, porque em Deus está a fonte do conhecimento. É dele que vem todo conhecimento e toda sabedoria. A oração de Daniel, no capítulo 2, no verso 23, é a oração que todos nós deveríamos sempre fazer, exaltando o Senhor. Vejam Daniel 2, verso 23. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Um homem sábio, irmãos. Olhe a biografia de Daniel, aquilo que Deus fez por meio dessa vida. Deus, segundo Daniel, lhe concedeu sabedoria. Deus é a fonte de toda sabedoria. E agora, diz Daniel, me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei, o sonho do rei. Olhem para Colossenses, no capítulo 2, verso 13, que texto lindo da palavra de Deus. Colossenses 2, verso 3, acerca do Senhor Jesus Cristo, é dito que nele, Colossenses 2, 3, nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, estão escondidos, estão guardados em Cristo. Mais uma vez os irmãos notam que sabedoria e conhecimento estão de mãos dadas. Em Cristo estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo aquilo que vem de Deus e tudo aquilo que o homem possa criar, tudo aquilo que o homem possa engendrar. Meus irmãos, Deus nos permite conhecer sua sabedoria por meio da revelação que Ele faz de sua própria palavra. Aqui nós devemos reconhecer que os cristãos estão diante do grande manancial, um manancial de insondáveis riquezas, manancial de conhecimento da parte de Deus, que é a palavra do Senhor. Vejam o que diz Provérbios capítulo 2, versos 6 e 7. O Senhor dá a sabedoria. Lembrem de Tiago. Tiago dizendo, quem não tem sabedoria, peça a Deus. O Senhor dá a sabedoria. E da sua boca vem a inteligência e o entendimento. De novo, a palavra de Deus dizendo, o que Deus revela, o conhecimento dEle, e também tudo que o homem pode produzir, todo o saber, toda a inteligência do homem vem de Deus, é Deus quem dá. E na continuidade, versículo 7, Provérbios 2, 7 diz, que Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Deus concede para quem é temente a Ele o acesso à verdadeira sabedoria. Irmãos, sabedoria é a condição daquele que, dirigido pelo Senhor, é capaz de tomar as melhores decisões durante o seu viver. Quer preparar-se para vencer na vida, busque sabedoria em Deus. Na palavra dele está revelada toda a sua sabedoria. Toda vez que você vier a conhecer uma ideologia, um pensamento, uma ideia, que esteja em desacordo com a palavra de Deus, desconfie. É um pensamento falho. Em algum momento entrará em contradição. A palavra de Deus é a apresentação da sabedoria de Deus, sabedoria que Ele comunica a quem nele crê. Em Tiago, no capítulo 3, verso 17, a palavra do Senhor continua nos falando da bênção de se viver sabiamente. Tiago 3,17 diz, a sabedoria, porém, lá do alto, a sabedoria que vem de Deus, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. A sabedoria, irmãos, de Deus é evidenciada nos bons frutos que produzirá na vida daquele
que por ela foi alcançada, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Agora vejam, irmãos, Provérbios 21, no verso 22, quando a palavra do Senhor diz: o sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. E aqui então, meus irmãos, eu penso que eu consigo apresentar para os irmãos uma sólida fundamentação de que, de fato, uma pessoa preparada para viver vitoriosamente é aquela pessoa que busca a maior sabedoria do que força física, valoriza mais o conhecimento do que o fortalecimento muscular. Meus irmãos, a sabedoria que vem de Deus produzirá sempre bons frutos, deve ser estudada, e estudada com gente sábia. Eu sigo uma grande influenciadora financeira em uma rede social. Ela é seguida por muita gente, e ontem, exatamente ontem, ela postou uma foto na cantina da sua empresa, e lá estava um aviso com essa bobagem chamada de linguagem neutra. Para quem não sabe, a língua portuguesa já contempla a linguagem neutra há muito tempo. Por exemplo, quando 2 homens e 2 mulheres estão em algum lugar, eu digo para alguém: eles estão ali. Eu não falo elas, não falo elos, eu falo eles. Essa bobagem dos últimos dias de falar todes, meus irmãos, estava lá num aviso. Uma mulher muito preparada, uma mulher que é de fato referência, e é mesmo, eu reconheço, no que diz respeito à administração financeira. Como é interessante ler aquilo que ela produz. Mas estava lá uma série de avisos e dizendo embaixo: o aviso é para todos. Que coisa triste, irmãos, quando nós olhamos para alguém que acessa conhecimento intelectual, mas não tem sabedoria, embarca numa causa perdida como essa. Ridícula, posso estar equivocado, mas acredito que não prosperará. É uma moda que vai passar em breve, porque não faz o mínimo sentido nós utilizarmos essa bobagem. E eu digo que é bobagem porque a língua portuguesa é uma língua muito bem estruturada. Qualquer gramática, irmãos, contém pelo menos algumas centenas de páginas produzidas ao longo de alguns séculos. Não dá para a gente começar a se submeter a uma história como essa. Então, o meu conselho pela palavra de Deus para você é: conheça a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus está revelada em sua palavra. E aqueles que são retos não porque se esforçaram, mas porque receberam o Espírito que é santo e os torna pessoas retas. Esse Espírito os iluminará para que compreendam a revelação da sabedoria de Deus. E não apenas compreendam, mas tenham desejo de obedecer, de se submeter, de andar em conformidade com a sabedoria de Deus. Mas eu quero aqui, meus irmãos, agora caminhar para a segunda ênfase do texto bíblico. Se é verdade que a palavra de Deus nos fala de sabedoria, nos fala também de conhecimento. Os irmãos observaram, enquanto eu fundamentava biblicamente essa parceria entre sabedoria e conhecimento, que aparecem juntos, esses 2 vocábulos, em muitos momentos do texto bíblico, pois a palavra de Deus nos encoraja a acessar conhecimento, e conhecimento compartilhado pelos servos de Deus. Eu considero, irmãos, um equívoco que um cristão tenha receio de adentrar num curso superior, numa instituição de ensino superior. Se sob alguma influência vier a abandonar o Evangelho, é porque já havia abandonado o Evangelho há algum tempo, e era necessário apenas um contexto para que isso fosse publicado. Lembrem da pandemia, triste lembrança. Eu e você lembramos com tristeza da pandemia da Covid-19. Não é correto, irmãos, dizer que alguém deixou a igreja por conta da pandemia. Já tinha deixado há algum tempo.
a pandemia permitiu que ela tornasse pública a sua pequena motivação para ser igreja e para viver na igreja. Da mesma forma, irmãos, nós não deveríamos jamais dizer que um jovem cristão corre risco ao acessar o ensino superior. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu mesmo colei grau 3 vezes em cursos de nível superior, 2 de teologia e 1 de história. Recentemente, pós-graduação em aconselhamento bíblico, mas, de fato, a instituição é uma instituição evangélica, portanto, não se aplica àquilo que eu quero dizer aos irmãos. Mas, irmãos, eu entendo que não devemos temer o conhecimento. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós, como igreja, eu e você, devemos preparar a nossa juventude para que a nossa juventude lide com os desafios desse mundo, inclusive no campus universitário, tendo recursos para apresentar a sua fé. Nós erramos, irmãos, às vezes, porque nós queremos jogar a água fora, a água que está suja na bacia, e esquecemos de livrar o bebê. Nós jogamos o bebê e a água suja fora. Nós devemos jogar a água suja fora, mas o bebê não. Então, meus irmãos, eu entendo que muitos crentes precisam, ao olhar para os desafios desse tempo, há muita gente estudando aquilo que crê, inclusive para tentar diminuir o valor do cristianismo, o valor da igreja. Nós precisamos estudar, irmãos. Nós precisamos nos preparar. E nós somos um povo que valoriza o ensino. 3 perguntas que faço aos irmãos. Os irmãos conhecem alguma instituição que mantém uma escola que não tem férias? Meus filhos estão na escola. Uma está no 6º ano, o outro está no 4º ano. E eles estão cientes que a partir de dezembro, segunda semana de dezembro, eles estarão por um período de quase 60 dias de férias. Vocês conhecem alguma escola que não tira férias? Eu conheço. A Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Um povo que mantém uma escola com classes diferentes, com literatura gratuita de boa qualidade, professores em constante treinamento, e essa escola nunca tira férias, deve ser um povo que valoriza conhecimento. Eu já quero avisar os irmãos que o dia 1º de janeiro de 2023 será um domingo. E é claro que não é possível estarmos aqui no domingo às 9 da manhã, porque a gente costuma sair daqui 2, 3 da manhã, no dia da virada do ano. Mas haverá escola bíblica dominical às 18 horas. É uma exceção, acontece todo domingo pela manhã. No dia 1º haverá escola bíblica. Não existe férias para a nossa escola bíblica. Segundo exemplo, quantos brasileiros frequentam um clube, uma igreja, um sindicato, uma associação de moradores em que há uma biblioteca? Certamente minoria. A nossa igreja mantém uma biblioteca e constantemente estamos adquirindo livros e ampliando algumas centenas de livros à disposição dos irmãos. Terceiro, irmãos, todos os obreiros dessa igreja, todos os pastores, todos os ministros ordenados por essa igreja permanecem estudando. Todos têm biblioteca em casa, todos estudam, continuam fazendo cursos. 2 deles nesse momento continuam em curso, o nosso ministro de música e o nosso ministro de juventude, com o investimento dessa igreja inclusive, graças a Deus por isso. Meus irmãos, então são 3 exemplos breves que eu posso dar aos irmãos de que nós somos um povo que ama o conhecimento, mas amamos o conhecimento com temor a Deus. Então eu quero convidar você para participar do nosso processo de ensino-aprendizagem com gente temente a Deus. E aqui eu dou graças a Deus por nossos professores. Porque nós estamos reunidos hoje dando graças a Deus pelos professores da nossa igreja, porque não são apenas homens e mulheres que compartilham conhecimento, mas compartilham conhecimento com temor a Deus. Há uma profecia de Isaías que diz que o Senhor nos daria espírito de temor e de conhecimento. É aquele que conhece, sabendo que a fonte do conhecimento é Deus. Nós estudamos as leis do universo.
O nosso irmão C.S. Lewis, grande intelectual evangélico, já falecido, pastor na Inglaterra e também na Irlanda, disse que se nós estudamos as leis do universo, é porque certamente existe um legislador. Nós sabemos de alguém que criou as leis. É isso, né, irmão Aurelino? Toda lei existe porque existiu um legislador. É isso, não é, Kleber? O legislador produz a legislação. As leis do universo nos lembram que existe um legislador. Irmãos, nós devemos buscar conhecimento com temor a Deus. Não tenha receio de estudar, de buscar conhecimento, de ler. Faça isso no temor de Deus, e o conhecimento não será um embaraço para você, será uma bênção para a sua vida. Conhecimento que já foi provado por outros homens e outras mulheres de Deus. Nós lidamos com a palavra de Deus. O relato mais honesto, mais fiel, mais verdadeiro que o homem poderia conhecer é o livro de Deus, que nos apresenta o pai da fé, Abraão, mentindo, porque a Bíblia é um livro da verdade, é o livro verdadeiro, é o livro que apresenta o paciente Jó perdendo a paciência com ele mesmo, o manso Moisés irado, inclusive sendo disciplinado por Deus, não podendo entrar em Canaã. É o livro de Deus que nos mostra o apóstolo Paulo, aquele homem que confessa: nós até desesperamos da vida diante da perseguição. O mesmo homem que diz que nada pode nos separar do amor de Deus, diz em algum momento: eu desesperei da vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso até me desesperar em algum momento e não morrer. É o mesmo texto bíblico, irmãos, do apóstolo Pedro, que na sua primeira carta escreve aos pastores da igreja, chamando-os de presbíteros, dizendo: eu, presbítero com eles, é esse homem que um dia negou a Cristo, esse homem que diante do chamado de Cristo para pastorear, para apacentar suas ovelhas, ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, apesar de ter te negado. O livro mais honesto da história da humanidade, livro sem igual. Irmãos, não devemos temer o conhecimento se somos homens e mulheres tementes a Deus. Em algum momento, irmãos, o conhecimento nos apresenta dilemas éticos. Você não saberá o que fazer se você não for temente a Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você terá grande dificuldade em tomar uma decisão. Conhecimento que não se encontra em qualquer lugar. Graças a Deus pela vida dos nossos professores, em especial os professores da escola bíblica dominical, porque eles oferecem um conhecimento que não se encontra em outros lugares. Somos gratos a Deus pela vida de cada professor que está na sala de aula, irmã Micheline, como profissional da educação. Graças a Deus por cada irmão que está em sua casa ensinando o seu filho. Minha esposa hoje também estava lá, fazendo tarefa junto com Tarsis e dizendo: eu tenho que fazer minha tarefa de casa. Graças a Deus por tudo isso, mas destaco nesse momento os nossos professores. Não é em qualquer lugar que encontramos aquilo que eles compartilham conosco. E é conhecimento compartilhado com gente que ama a gente. O seu professor da escola bíblica certamente ora por você, se preocupa com a sua vida, sente a sua falta, prepara a lição pensando em como impactar a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Portanto, meu irmão, esse é o conhecimento que devemos acessar e valorizar. Para vencermos na vida, precisamos receber sabedoria da parte de Deus e buscar conhecimento com quem anda com Deus. A educação cristã, no meu entendimento, visa glorificar a Deus e preparar a igreja, os seus membros, para uma vida vitoriosa, ou como nos diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, para uma vida abundante. Sejamos, portanto, participantes, irmãos, desse projeto que é a educação cristã. Valorizemos os nossos professores, investamos em nossos alunos ou em nossos estudantes. Vamos juntos como igreja, irmãos, continuar reconhecendo, para nos prepararmos a fim de vencermos nas batalhas da vida. Precisamos abrir o livro de Deus e conhecer a sabedoria que vem de Deus.
mas precisamos também compartilhar conhecimento que pode transformar vidas. Eu finalizo dizendo aos irmãos que eu sou filho de uma professora da escola bíblica dominical. A minha mãe foi professora durante toda a sua vida profissional, aposentou-se como professora. Na escola em que estudei a maior parte da minha vida, ela lecionou por 25 anos ininterruptamente. Meus irmãos, a minha mãe gastava horas e horas e horas preparando as aulas para a escola bíblica dominical. Ela preparava as aulas da escola em que ela trabalhava, mas as aulas da escola dominical nunca eram preparadas aproveitando o conteúdo programático do ano anterior, porque cada lição da escola bíblica, e cada nova revista, e cada tema era novidade. A escola, os irmãos sabem, todo ano ela precisava ensinar adição, subtração, divisão e multiplicação. Professor é assim, não é assim, Micheline? Professor precisa todo ano repetir. Nós temos no Ministério da Educação algumas resoluções à nossa disposição. Existe um currículo, existe uma matriz curricular nacional. Existem também os parâmetros curriculares nacionais que tratam inclusive dos temas transversais. Por exemplo, meio ambiente, educação financeira, a convivência com pessoas que têm confissões religiosas diferentes da nossa. Então, irmãos, não há muito o que mexer. Você mexe na dinâmica da aula, talvez mude o manual de trabalho, o livro. Mas a escola dominical, irmãos, nunca nós repetimos a revista, nunca nós repetimos a lição. E eu estou falando da minha mãe porque houve um ano em que, percebendo a paixão dela pela escola bíblica, o presente de aniversário dela foi o livro escrito pelo pastor Lécio Dornas, que é educador também. Socorro, sou professor da escola bíblica dominical. Somente quem ama a escola dominical ama receber de presente no seu aniversário um livro acerca da escola bíblica dominical. Que Deus nos ajude, irmãos, a crermos sem reservas naquilo que está na palavra dele. Mais poder terá aquele que é sábio, muito maior poder do que aquele que é forte. O homem de conhecimento tem mais poder do que o homem robusto. Estaremos tão mais preparados para vencer na vida, quanto mais amarmos a sabedoria e o conhecimento que vem de Deus. Que Deus nos abençoe. Professores, parabéns. Vamos todos ficar em pé e cantar o hino A Lei do Senhor. Depois a nossa irmã Alda Dília vai nos falar ainda de muitas coisas agradáveis, muitas coisas